Bom, agora nós vamos falar de um módulo muito importante que eu vou pegar para você os pilares, um dos pilares mais fundamentais da Lei de Execução Penal. Eu vou trabalhar com você os pontos mais importantes porque eu estou entendendo que você não é um advogado, uma advogada, você é uma mãe, você é uma esposa, para que você possa realmente saber quais são os caminhos que vão te ajudar nesse percurso que você está passando agora, né, enfrentando esse momento turbulento com o seu familiar. Eu queria fazer uma breve introdução aqui sobre o que é a Lei de Execução Penal, porque tem pessoas que têm dúvidas, de uma forma bem simples e direta. Existe o processo normal, onde foi condenado na primeira instância, depois, de repente, se recorreu, foi para uma segunda instância. Esse é o processo comum, onde ocorre a culpa ou a inocência de um preso dentro do processo criminal. Após uma condenação, e acredito que você esteja aqui por um desses motivos, né? Você tem um outro processo que é chamado processo de execução. Esse processo de execução é quando o preso ele já tem a sua condenação, ele passa a estar pronto para iniciar o cumprimento da sua sentença. É muito importante você entender essas duas divisões. Então, na ilha A, aqui foi discutido culpa, se ele é inocente, quanto tempo de pena. Na ilha B, que é o processo de execução, aqui se discute quais são os direitos dos presos, quais são os benefícios, quando ele vai montar o semiaberto. Tudo isso que a gente vai trabalhar basicamente dentro desse treinamento, amparado na Lei de Execução Penal, está ancorado aqui, ó, na execução. É claro que eu vou tomar muito cuidado em fazer uma linguagem simples e objetiva, porque eu sei que as pessoas que estão consumindo esse material aqui são pessoas simples, e se de repente você tem um pouquinho mais de instrução, eu quero que você tenha paciência, mas vamos aqui iniciar com alguns pilares fundamentais da Lei de Execução. Iniciando a nossa tela de análise, presta atenção aqui nesse painel. A Lei de Execução Penal, o número dela é 7.210/1984, né, o ano que ela foi fundada, né? Então o artigo 10 dessa Lei de Execução diz assim: a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado. Eu quero que você preste atenção nesse termo. Dever do Estado. O Estado tem como obrigação, dever. Ele vai falar aqui um pouquinho sobre quais são os deveres do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. No parágrafo único vai falar: a assistência entende-se ao egresso. Artigo 11. Agora a gente vai entrar um pouquinho sobre quais seriam esses amparos, né? O que o preso normalmente tem como direito. Eu sei que nesse primeiro momento a gente está falando sobre um mundo perfeito. Por exemplo, a Lei de Execução Penal, você vai perceber ao longo desse treinamento que vai apresentar pra gente muita coisa que parece ser a coisa mais linda do mundo, só que eu sempre vou trazer para você o que diz a lei e o que fala a prática, o que vem a vivência, onde entra toda a minha experiência, onde eu vou falar para você, ó, a lei diz isso, mas na prática acontece isso, e eu oriento você a ir por esse caminho. Por isso que esse jogo, teoria, prática, e aonde eu acho que você tem que colocar força, é muito importante a gente ter o conhecimento desse equilíbrio, tá? Vamos de volta para nossa tela de análise aqui, para a gente poder ter uma clareza sobre os principais tópicos, né? Olha como é interessante. No artigo 11 diz assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica, assistência educacional, social e religiosa. Esses são um dos conceitos, né, que o Estado tem o dever de oferecer para o cara que está cumprindo pena. Você vê que são tópicos importantes. Material de higiene, saúde, jurídica, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre cada um desses temas, beleza? Eu separei aqui 4 colunas importantes para a gente analisar, que está no artigo 41 da Lei de Execução, que constitui o direito do preso, ó. A alimentação suficiente e vestuário. Então, ou seja, você vai perceber que tem lá o almoço, a janta, o café da manhã, porque a Lei de Execução diz que tem que ter isso. O vestuário é uma coisa, né, que a gente sabe que ele recebe lá uma calça bege, uma camisa branca, mas quem convive normalmente no sistema prisional sabe que a família tem que mandar calça, tem que mandar uma camisa branca, que a realidade é outra. Mas a lei garante que
o Estado tem que fornecer isso. O segundo tópico aqui fala sobre atribuição de trabalho e sua remuneração, ou seja, o Estado tem que fornecer para aquele cara que está cumprindo pena, quando já tem uma condenação, não digo no preso provisório, mas quem já tem uma condenação, ter uma possibilidade de trabalhar e ter uma remuneração desse trabalho. O terceiro pilar que a gente vai abordar depois com bastante calma vai ser sobre a previdência social, onde nós vamos falar sobre o auxílio reclusão e tudo mais. Quarto pilar vai falar sobre a constituição do pecúlio. Pecúlio que é como se fosse o salário do preso. Então eu quis destacar esses 4 tópicos, que é o que sustenta basicamente o preso no sistema prisional. Dando sequência aqui, lembrando que eu estou fazendo aqui uma introdução técnica agora, para você ter pelo menos conhecimento do que realmente tem amparo legal pro preso. Olha que interessante, mais alguns dos direitos do preso. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatível com a execução da pena. Então ele tem esse direito. Assistência material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, como a gente já falou e abordou no artigo 11. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, aqui é muito interessante, né? Porque dá até para você entrar com um processo, dependendo do jornal que ficou vinculando a matéria do seu marido, do seu filho, sem antes ter uma condenação transitada e julgada, porque a lei de execução penal diz que é contra esse tipo de sensacionalismo. Entrevista pessoal e reservada com o advogado, então ele tem direito ao acesso ao advogado, né? Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Aqui, a gente sabe que na realidade, né, na prática, essa questão da visita do parente e amigos não acontece na grande maioria das unidades prisionais. Tudo isso por conta de rebeliões que já ocorreram, né? E toda essa história da cadeia é legal você consumir depois o material lá no meu canal do YouTube, que lá a gente fala bastante sobre a história da prisão, tá? Aqui a gente vai mostrando para você o que a lei fala e como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia. Dando sequência aqui, ó, chamamento nominal. Isso aqui é um mito, né? Porque a lei de execução diz que tem que ser o preso chamado pelo nome. Só que o policial penal, conhecido como carcereiro, ele chama o preso ou por número da matrícula. A realidade é outra. Igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização da pena, audiência especial com o diretor do estabelecimento. Então, se de repente seu marido e seu filho estiver tendo algum problema, ele pode, né, requisitar um atendimento com o diretor ele é obrigado a atender o preso. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito, contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, no caso as cartas, né, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Nesse caso, a questão da televisão, do rádio também, né? Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena de responsabilidade da autoridade jurídica competente. Então a unidade tem que fornecer ali como se fosse um informativo para que o preso saiba quanto tempo ele tem ainda para cumprir pena, quando ele monta o semiaberto. É como se fosse realmente um relatório ali para saber como é que está a situação dele. E no parágrafo único, os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Então perceba aqui que a gente tem um panorama inicial, né, que é o que realmente a lei de execução resguarda, né, quais são os direitos que o preso tem na unidade prisional. Esse aqui foram os tópicos que eu passei para você entender a parte da teoria, como eu citei. Esse aqui é um passo inicial, uma introdução, é só para você ter uma noção. Pô, eu já ouvi falar sobre isso. Agora eu sei que existe esse e aquele direito, né, para o meu marido, para o meu filho. Aqui é um panorama, é um start, é onde a gente inicia a nossa caminhada, tá bom? Se você tem alguém da sua família preso, eu preciso um pouquinho da sua atenção para te dar um recado. Não existe coisa mais dolorosa do que você ter seu filho preso, seu marido preso e toda essa destruição que o sistema prisional acaba proporcionando na nossa vida. Eu falo isso porque tenho bastante experiência nesse universo prisional, por já ter passado dentro do sistema, por já ter visitado mais de 20 anos uma pessoa da minha família também, então essa é uma realidade que eu conheço com muito detalhe. E sei também como é difícil não ter muitas informações,
ficar dependendo de advogado, ficar dependendo de favor e principalmente tentando ter informação de todo tipo. Por isso eu quero te fazer um convite muito especial. Ao longo desses anos eu juntei todo o meu conhecimento, tanto conhecimento visitando o sistema prisional do estado de São Paulo por mais de 20 anos, juntando meu conhecimento como até preso, né, por ter passado quase 4 anos trancado, e também ao longo da minha faculdade de Direito. Decidi empacotar tudo isso e preparar o treinamento mais completo do Brasil. Você vai descobrir todos os direitos do preso, como é que funciona uma sindicância, cálculo de pena, como funciona a aproximação familiar, e eu vou te ensinar na prática a fazer recursos de habeas corpus, recurso de revisão criminal, como pedir uma aproximação familiar. E depois da prisão, o que acontece? O que dá para ser feito? Existe todo um universo, unificação de pena, detração de pena, é muita coisa que tem. E muitos caras estão cumprindo pena a mais por falta de conhecimento. São mais de 50 aulas preparadas com aquilo que realmente você precisa saber. Você precisa dominar como familiar. Se você é mãe, se você é esposa, numa linguagem simplificada. Você já conhece meu trabalho no YouTube, o maior canal no YouTube falando sobre o sistema prisional, e você já conhece um pouco da minha didática. Eu não vou ficar enchendo linguiça, a intenção desse treinamento não é perder tempo, é ir de forma direta. É um treinamento realmente que vai fortalecer o teu conhecimento, vai abrir realmente uma janela de possibilidades que pode até mesmo encurtar o tempo do seu marido ou do seu filho no sistema prisional. Além disso, você vai estar preparado, preparada para entender melhor o que o advogado está falando. Se você não tiver advogado, esse treinamento vai te deixar totalmente capacitado, capacitada para atravessar todo esse universo que você está passando nesse momento. Então assim, com muita sinceridade, é o melhor investimento que você vai fazer. Sem sombra de dúvida. Eu não estou colocando nem 10% do que realmente valeria esse treinamento. Portanto, se você quiser saber mais e quiser entrar nessa comunidade, nesse treinamento completo, é só você clicar agora nesse botão que está aparecendo na sua tela, conhecer esse treinamento e realmente se preparar para essa jornada. Não existe coisa pior do que você não ter informação. E eu preparei tudo com muito carinho para você. Clique agora mesmo nesse botão e venha fazer parte da nossa comunidade, realmente conhecendo todo esse universo prisional. Te espero no nosso treinamento.